Hoje nós vamos debater um tema extremamente importante para o exercício da profissão médica. Vamos falar sobre o atestado médico. O atestado médico é um dos documentos médicos principais, além do prontuário médico. O atestado médico deve ser emitido por profissional médico habilitado nos conselhos regionais de medicina do país. Deve constar a assinatura e o CRM do profissional. O atestado médico é aceito em qualquer repartição. Pode ser recusado, desde que não seja verídico. Claro que o atestado médico pode ser emitido por médicos e também por profissionais da odontologia, que são os conhecidos como cirurgiões dentistas, né? Então, é aceito juridicamente e legalmente em todo o país. Então, é da responsabilidade do profissional médico emitir um atestado que seja condizente, um atestado que seja verídico, emitir um atestado que tenha fé pública, porque todo atestado médico tem fé pública. Podemos lembrar aqui do atestado de óbito, que não é que nós vamos discutir hoje, mas o atestado médico de óbito, ele tem fé pública, ele enterra a pessoa, o indivíduo, ele encerra a atividade civil da pessoa. Então é de extrema importância, relevância e gravidade quando se atesta. Quando se atesta, você está dando confirmação daquele ato médico realizado. Atenção, ato médico realizado. E você tem que ter comprovação, certo? Através de prontuários, que você realmente realizou aquele atendimento e que a pessoa realmente possuía aquela enfermidade. Porque você pode ser questionado pelo aquele atestado que você emitiu. E vai ser questionado. É uma coisa muito natural. Primeiro vai ser questionado pelo médico de trabalho, depois vai ser questionado pelo perito do INSS, pode ser questionado pela empresa no nível judicial, pode ser questionado pelo próprio juiz, quando o autor ou o paciente apresenta esse atestado nos fóruns judiciais. Então é de extrema relevância o atestado médico. Não é coisa que se brinque. Talvez seja o maior poder da caneta do médico está em se emitir o atestado médico. O atestado médico, ele tem características essenciais, como tem que ser legível, tem que ser completo, nome do paciente, data do atendimento, período que vai se afastar, a assinatura, o carimbo. Isso é muito importante. O telefone, o contato do médico ou da instituição que emitiu aquele atestado, para facilitar a comunicação e verificar a veracidade daquele atestado. Então tem que ter origem identificada dentro do atestado. E outra coisa, a grande discussão do ano passado, retrasado, o diagnóstico. Sem ter diagnóstico no atestado, a epidemiologia se extingue. O paciente não vai saber exatamente qual o diagnóstico dele, ou vai ter dificuldade em informá-lo ao médico. Então é muito importante que se tenha o diagnóstico, mas tem o sigilo médico profissional, que você não pode colocar o diagnóstico diretamente. Então tem o Código Internacional de Doenças. Mas mesmo assim, o Código Internacional de Doenças está na internet. Esse sigilo é quebrado. Então, só uma pessoa pode autorizar a quebra do sigilo ético-profissional da medicina. O próprio paciente. Então, o paciente tem que autorizar no atestado médico, ele assinar que ele autoriza que seja incluído no atestado o Código Internacional de Doenças. Isso é fundamental, porque a gente pode ser processado por ter quebrado esse sigilo. Então, é fundamental que se coloque o CID, que se peça essa autorização para o paciente e que o atestado seja verídico. Observe-se, não se pode dar atestado que o paciente vai ficar doente amanhã. Isso é um absurdo, é descabível. Não se pode dar um atestado dos dias anteriores que você não viu o paciente, que você não consultou, atestado de ontem, os atestados retroativos. Isso não é cabível. Você não sabe o que ele fez ontem, se ele cometeu um crime,
se ele bateu o carro, atropelou uma pessoa, fez um assalto, não se dá atestado retroativo. Não se dá atestado gratuito. Não se rasura atestado médico. Atestado médico rasurado, ele é nulo de direito. E se o autor, o paciente, rasurou o atestado e o médico não reconhece essa rasura, ou não reconhece o próprio atestado, isso é demissão por justa causa e falsidade de documento legal. A empresa deve ir à delegacia e abrir um inquérito policial para se analisar aquele atestado e demitir por justa causa aquele autor, aquele paciente, aquele empregado que apresentou um atestado falso, porque é só desta forma que nós poderemos coibir a falsificação, a enorme falsificação de atestados médicos que existe no país, onde se faz carimbo à vontade, onde se rouba folhas de atestados médicos dos postos e dos hospitais e se começa a vender atestados médicos por 5, 10 reais. Espero que eu tenha contribuído nessa informação tão importante para todos, empresários, juristas, médicos, enfermeiros, etc. Toda a população deve saber desta informação. Então, tenhamos todos um bom trabalho, um feliz ano para todos. Um abraço, pessoal!